Gente, Covid-19, esse é o nosso assunto agora. Embora os casos e mortes tenham diminuído no Brasil, em outros países o número de novas infecções tem aumentado. Dessa forma, a gente fica se perguntando, né? Será que a gente deve rever as medidas, voltar a usar máscara, evitar o contato? Como é que fica tudo isso? Então, eu pedi para a produção buscar um médico que estivesse bem a par de todos esses assuntos para nos ajudar. E a gente recebe agora ele que é neurocirurgião do Corpo Clínico dos Hospitais Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa, Dr. Júlio Pereira. Seja muito bem-vindo. Muito bom te receber, viu? Vamos lá, doutor. Quer dizer que não acabou a pandemia? Não acabou a pandemia. A OMS que regula. É uma coisa interessante porque às vezes dá a impressão que os países podem dizer acabou a pandemia. Pandemia é o quê? É uma infecção no mundo inteiro. Então, quem regula isso, quem tem essas informações é a OMS. E a OMS já avisou que continua. Melhorou bastante, caiu morte, né? A gente está vendo milhares de mortes, né, no mundo inteiro, mas alguns locais preocuparam. A China, uma nova onda de Covid. Agora, calma, eu vou deixar você completar, mas essa notícia sobre a China, com essa nova onda, com isso do que a gente vê, isso é real? Porque a gente fica com receio de estar sendo manipulado com informação comunista. A China, o grande problema é que é um país fechado, né? Então, pois é, fico pensando, livre, como é que pode? Porque a imprensa não é livre, é tudo que eles querem mandar. É como o Brasil, né? Às vezes o governo fala uma coisa, mas a imprensa fala outra e fica assim, aí você fica no meio termo, né? Na China não tem isso, né? Mas fato é, eles estão em lockdown em uma cidade grande com mais de 20 milhões de habitantes, Xangai, né? Pequim também está fazendo algumas medidas restritivas, né? E fato é, em alguns locais do mundo, como a Europa e tal, está havendo um aumento de casos. Não tão graves como era antes, mas obviamente, como o Brasil sempre foi depois, né? A gente via acontecer na China, na Europa e depois chegava aqui no Brasil, está todo mundo bem atento às mutações que podem acontecer. Na África já aconteceu algumas mutações, aumentou novamente o número de casos lá, mas nada tão grave que mandou voltar a restrição, a não ser na China. Quando a gente fala que a pandemia não acabou, é importante entender o que caracteriza uma pandemia. Uma pandemia é uma infecção em números muito altos em vários países ao mesmo tempo. Por isso que o único local que pode regular, que define que é pandemia, é a OMS. Então é um conceito que só a OMS começou, disse lá atrás, né, em março, ela disse, 2020, né, disse que começou a pandemia e ela que vai dizer quando vai voltar ao relativo normal, ainda tendo casos, mas não no conceito de pandemia. Entendi. Sendo assim, o que é que a gente faz? Qual é o nosso papel diante dessa situação? Perfeito. O primeiro aspecto é que uma sequela da pandemia que está acontecendo são as sequelas neurológicas, né? Então, para você ter ideia, números assustadores vieram no Reino Unido, né? Eles analisaram que quem teve Covid, uma redução até na capacidade cognitiva. Para você ter ideia, uma das maiores revistas britânicas publicou esse trabalho um ano depois da pessoa hospitalizada por Covid. Então, pessoas que têm Covid grave, 75% delas, ou seja, a maioria, com alguma sequela. E as sequelas que mais chamam a atenção são as cognitivas, em especial a memória, e, além disso, a parte respiratória. Nem me fala, porque eu não precisei nem desse um ano depois, nem dessa pesquisa para te falar que afeta. E, graças a Deus, eu não tive Covid grave, não fiquei internada, mas a minha memória foi para o espaço. De fazer besteira, viu, gente? De fazer coisa errada mesmo, assim, de comprar 2 vezes a mesma coisa em dias diferentes, coisa bem complicada. E aí, também não tem uma certeza de que a gente vai ter de volta a memória que a gente tinha antes, né? Normalmente, sim. Eu gosto de dizer para o paciente que cérebro é que nem músculo, né? Só que o músculo a gente está vendo quando tem ganho de massa muscular, o cérebro é a mesma coisa. Então, o cérebro tem uma capacidade de neuroplasticidade. Óbvio que esse estudo é feito em um ano e a gente sabe que o cérebro é mais lento do que você ganhar músculo, né? Então, quanto mais a pessoa exercita, outras áreas do cérebro começam a cumprir essa função. Mas o que você falou está correto. Nesse estudo de um ano, mostra ainda a pessoa com sequelas. A gente supõe que com atividade, com tudo, a pessoa vai melhorar. Eu tive Covid em março de 2020. A gente está em maio de 2022. Eu só sinto piora, não senti melhora. E olha que eu me voluntariei no Hospital das Clínicas, né? Fui voluntária lá para o estudo, fiz um monte de exercício de neuropsicologia, mas infelizmente eu falo para vocês bem a realidade, é complicado. Graças a Deus não afetou o meu trabalho, mas é meu ponto de alerta ali, né? Eu estou muito atenta a tudo isso porque a gente não quer perder a memória. Com certeza. O que você falou é impressão geral, né? No consultório eu ouço essas queixas, né? As pessoas queixam muito de dor de cabeça, que não tinha antes, tontura,
que não tinha antes, e a queixa de memória, sem dúvida nenhuma, é o destaque. A grande preocupação, que não é seu caso, é que muita gente ficou trancada em casa e desenvolveu transtorno de ansiedade. Inclusive, a OMS falou que é o maior número de casos que já foi visto na história de transtorno de ansiedade e transtorno depressivo. Chega a número de 15% da população tendo isso. E afeta o quê? Memória, tudo isso também. A depressão, por exemplo, memória é uma coisa curiosa, a gente já falou aqui algumas vezes, né? É necessário você estar atento, pegar aquela informação para usar. E às vezes quem está deprimido, que é muito ansioso, fica meio viajando. Então tem essa queixa também cognitiva. É por isso que eu gosto de conversar sobre pandemia e perguntar sobre esses dados e sobre o que a gente deve fazer ou não, porque eu detesto espalhar o caos. Como jornalista, eu te falo que eu gosto de apresentar as coisas de forma muito imparcial. E, infelizmente, hoje a gente não tem um dado confiável e imparcial no mundo, tá? Não estou falando de Brasil, não. Isso é fato. Não tem. Então, eu penso assim, o que é que a gente pode e deve fazer diante disso? Primeira coisa que eu, Cláudia, te falo é: não inculca para não pirar, porque saúde mental é coisa séria também. Mas agora em termos práticos. Termos práticos, né? Os comitês científicos, eles funcionaram muito bem. Como você falou, a desconfiança por ser algo novo, então a própria medicina, a própria ciência ficou meio confuso. Eu trabalho em hospital, você está trabalhando, de repente, agora usa máscara. A que tipo de máscara? Então isso aconteceu no mundo inteiro, não é uma falha específica, né? Mas o fato é, as vacinas reduziram muito os casos, não há motivo de desespero. Muita gente questionou retirada de máscara. Eu falo, em hospital ainda continua usando porque é a regra, né? Mas de modo geral não teve grande aumento de casos com a retirada de máscara, inclusive em ambiente fechado, mas a gente vai ter que ficar o tempo todo monitorando. Gente, até porque, vamos ser bem sinceros, eu tô vendo uma mocinha ali de máscara, uma máscara de pano não é eficiente. É fato, é comprovado. A gente já fez inúmeras matérias aqui. Uma máscara descartável não é para ser usada de novo. E tem gente que tem máscara descartável pendurada no câmbio do carro e fica usando aquele negócio que está ali muito mais cheio de sujeira, de bactérias, de vírus, de tudo, do que você pode imaginar. Tem que prestar atenção nesses detalhes. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente também não ser hipócrita, porque a gente foi chamado para ser de verdade, né? Então, assim, estou usando máscara, mas qual é a intenção? Porque, assim, a máscara de pano está provado que não é o ideal. Não, outra coisa interessante, não ajuda. Desculpe, é que não é só no Brasil, o mundo todo retirou. Então, os Estados Unidos, FDA, CDC, a EMA da União Europeia. Então, assim, a retirada de máscara, o Brasil foi até conservador, retirou no momento certo, né? Fato é que tem a decisão individual. Tem pessoas que estão ansiosas. Eu tenho um paciente que fala isso: Júlio, se eu não botar máscara, eu fico em pânico. Eu fico ansioso. Eu falo, mal não vai fazer você utilizar aquilo, né? É bom a gente usar máscara quando a gente não está com vontade de passar um batonzinho. Agora, outra coisa interessante... Não, mas olha, uma coisa que eu te falo, que isso a gente aprende muito com os orientais, e principalmente quando a gente viaja, né? Todos eles, gente, no primeiro espirro, assim, para um resfriado, eles colocam máscara. Isso eu acho que a gente deveria fazer. Tô me sentindo resfriada hoje? Máscara. Mas máscara, do jeito que a gente já ensinou aqui, descartável. Não é um absurdo de caro, dá para comprar. E assim, usou, jogou fora. A não ser a N95, que dura 15 dias, arejada no local adequado. Perfeito. E aí a gente... E usar também, assim, colocar do jeito certo, sem contato com as mãos, né? Perfeito. E outra coisa curiosa, que é como você falou dos orientais, muita coisa aqui vai ficar, por exemplo, ambiente de hospital emergência. A gente não usava, né? E realmente as pessoas estão gripadas ali, claro. Você se protege, né? Outra coisa que você falou, a educação de você estar gripado, você está tossindo, coloca uma máscara, você vai proteger as pessoas ao redor, dá uma segurança maior, né? E a outra coisa vai ser os ambientes, né? Avião, será, né? Às vezes são viagens longas, as pessoas estão em ambiente fechado ali, respirando o mesmo ar, né? A questão do hospital também. Eu acredito que muitas dessas coisas vieram para ficar. O paciente que está no pronto-socorro vai levar o filho porque torceu o pé, está todo mundo espirrando ali, ele coloca uma máscara, dá uma proteção, né? É uma proteção, né? Então, isso é importante da gente fazer e se conscientizar. Você falou de avião, de ambientes fechados, eu me lembrei de academia de ginástica, né? Eu vou aproveitar que a gente está falando sobre Covid-19, porque na academia de ginástica eu li inúmeras matérias e até artigo científico falando da necessidade da gente fazer a troca correta de oxigênio, né? E quando a gente está fazendo exercício, isso é inevitável, é imprescindível para a nossa saúde e bem-estar. Então, a gente vai lá para fazer exercício e muitas vezes de máscara não tem essa troca correta, né? Sem dúvida. Eu falo com todo mundo assim, a informação veio de vez. Então, as pessoas aprenderam imunologia, máscara ninguém sabia como usar, né? E formou uma série de confusões. O que eu costumo sugerir às pessoas é seguir os comitês científicos. Então, se hoje não há necessidade de utilização de máscara, não tem por que você
você individualmente querer criar um novo consenso. Ah, Júlia, a ciência é perfeita? Não, a ciência muda o tempo inteiro, né? As vacinas, elas vão mudando, teve uma série de problemas com vacinas específicas que se retirou. Então, a ciência é dinâmica. A verdade que eu falo hoje, pode ser que daqui a 15 dias não seja. A gente tem que aprender a lidar com isso. Não existe um estabelecimento de uma verdade universal na ciência, né? E como você falou da máscara. Se você vai correr, você vai fazer uma atividade física, você vai fazer uma coisa, já está consenso que não há necessidade de utilizar. É importante a gente entender que a nossa saúde, ela é integral, né? Não dá para a gente se preocupar com a entrada de um vírus e esquecer da entrada de uma doença que pode afetar o nosso coração, o nosso sistema respiratório como um todo, a nossa mente, né? As nossas emoções. A gente tem que pensar no todo, sempre buscar a melhor solução. Doutor Júlio, eu tenho agora dúvidas sobre vacina. Perfeito. Eu sou super a favor da vacina, já tomei 3 doses, estou pronta para quando puder tomar a próxima, mas tem gente que tem medo, tem gente que tem dúvida. E outro dia eu perguntei isso para um médico e a gente não teve a resposta, até alguns telespectadores ficaram frustrados e comentaram comigo, falaram, puxa vida, ele não respondeu. Então, a batata quente está na sua mão, eu quero que você responda, tá? Em nome da ciência. Com certeza. Agora é assim, né, gente? Em nome da ciência, porque, caramba, agora a gente fala de uma coisa, fala de outra, todo mundo politiza tudo. Coisa chata isso, não é verdade? Doutor Júlio Pereira, tomou vacina? Claro, foi um dos primeiros. Outubro de 2020, eu entrei no protocolo de pesquisa. Que beleza. Lá no Hospital Sírio, eles tiveram protocolo. Você já tomou quantas doses? Já tomei todo, tá completo o meu calendário. Tá completo o calendário, coisa boa. Tem gente com dúvida, tem idosos me perguntando, chegando aqui no meu Instagram todo dia, será que eu tomo a 4ª dose? Será que eu tomo a 4ª dose? Excelente pergunta. O que acontece? No mundo inteiro está acontecendo. No meu consultório de neurocirurgia, as pessoas só perguntam com isso. Ela tem um tumor cerebral e está preocupado com a vacina. Eu falo, tem riscos diferentes, né? A vacina, o que aconteceu? Realmente foi algo novo. E muita informação foi dada depois dela já estar em atividade. Então, todo mundo falava que era 2 doses, depois veio a 3ª e depois veio a 4ª. O que as pessoas têm que entender é que tudo isso é muito baseado em informação científica. Se percebeu que depois da vacinação, você tem 6 meses com a cobertura adequada, depois começa a cair anticorpos. E aí essas doses de reforço são necessárias. A OMS e o mundo inteiro tem falado que as doses, a 4ª dose para a população idosa e para imunodeprimido. Muito provavelmente todo mundo vai tomar depois que passar esse período. E deve tomar. Deve tomar. Eu costumo falar o seguinte, como eu sou neurocirurgião, eu lido com risco o tempo inteiro. Então, quando a pessoa tem um tumor, ela fica preocupada. Júlio, pode ter risco? Pode. Acontece 2, 3%. Tem hemorragia, tem infecção. Então, é coisa estatística. Nosso cérebro ele não foi preparado para a gente entender estatística. Mas quando você percebe que você vê o número caindo por causa da vacinação, você vê a taxa de efeito adverso, o que acontece com a vacina é baixíssima. São milhões de doses para você ter algum tipo de intercorrência. Não há dúvida que tem que se vacinar. E tomar as vacinas que forem necessárias. Isso é legal, essa transparência também, assim, de intercorrência. Ah, eu ouvi dizer que uma pessoa lá morreu. Pode acontecer, mas na proporção, é mínimo. Estatisticamente falando, é uma proporção muito pequena, né? Então, é aquela história, viver é um risco, mas você prefere desistir da vida de uma vez por todas ou arriscar um pouquinho, né? E é muito pouquinho, porque na verdade não tem um risco que a gente possa considerar. Eu dou o exemplo seguinte, do avião. Quando cai um avião é um transtorno tão grande na imprensa e tal, que você tem a sensação que está caindo no avião o tempo inteiro, né? Sim. Com a vacina teve o seguinte problema, com o WhatsApp, com a internet, muita mentira foi enviada. Também. Você tem ideia, o Ministério da Saúde anunciou agora que não teve uma intercorrência grave de morte com criança. Olha lá. Quantas mensagens todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu. Todo dia. E o Ministério pesquisou, analisou, mais de 40 crianças e nenhuma foi confirmada. A criança podia ter outra doença e, como todo mundo se vacinou, ela estava vacinada também. Então, do adulto teve tromboses, que parou de vacinar gestantes, né? Com a AstraZeneca, né? E casos, algumas pessoas tiveram, mas foram casos da ordem de 1 a 2 casos para 1 milhão de pessoas vacinadas. Gente, tem que tomar tanto cuidado. E fake news nas redes sociais é uma coisa que tem de monte, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ficar muito atento para a gente não espalhar uma fake news, né? Então, fica aí atento e sempre confira, sabe? Antes de compartilhar com seus amigos alguma informação, porque isso é muito importante. A gente está vivendo num mundo aí todo polarizado e atualmente extremamente polarizado por conta, inclusive, das eleições que acontecem mais para frente.
final do ano. E você, Cláudia, desculpe te interromper, mas é bem importante que você fale de forma transparente. A gente sabe que na TV ou em qualquer lugar as pessoas querem notícias catastróficas, dá mais visualização, dá mais audiência, mas isso não é o correto. E nesse período a gente viu muita gente espalhar notícias falsas atrás de atrair atenção. E a ciência é chata mesmo, né? É número, é estatística, é risco, né? Então as notícias passam, é fulano meu vizinho, né? Mas não tem como comprovar isso, né? E a ciência tem mostrado que é seguro e eficaz. Agora, olha, a conclusão do papo que a gente teve hoje, tá? Para ficar bem claro aqui, a pandemia ainda não acabou, porque quem dá essa ordem é a Organização Mundial da Saúde e ainda não foi esse o veredito final. Mas já descartou o uso de máscaras, então a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Perfeito. Mas o que a gente tem que saber? Vacina é super importante. Super importante. Quem tomou a vacina lá no começo, que aí depois teve que tomar a dose de reforço, a Coronavac, por exemplo, o que faz, o que pode pensar? Essa vacina não serviu para nada ou serviu para alguma coisa? Serviu, ela foi eficaz. O que acontece? Muitas estratégias de governo. Vai comprar da Pfizer, vai comprar da Coronavac, vai comprar da AstraZeneca, então ele fez a estratégia, né? E além disso, é muito importante, só para você ter ideia de número, 160 milhões de brasileiros tomaram as 2 doses. A terceira só 80 milhões. Então tem metade, quase 80 milhões de pessoas que não tomaram a terceira dose, porque já tirou máscara, não estou vendo mais casos. Mas tem que tomar. Mas tem que tomar. Gente, tem que tomar. Vamos deixar esse número baixinho mesmo. Não foi tão ruim a gente ficar parado, não foi tão nocivo pro comércio, pro ser humano de forma geral. Eu digo assim, pelas neuroses que a gente foi criando e alimentando, pelas doenças mentais que foram aparecendo, né? Pelas doenças financeiras e econômicas. A gente sabe a quantidade de desempregado que tem. Então, assim, vamos sim, vamos tomar, vamos cuidar da nossa saúde, porque isso é importante. Perfeito, né? Esse seu papel é muito relevante, que é confiar na ciência, são números, é estatística, são pessoas só voltadas a isso, até empresas privadas, né, que têm ações na bolsa, elas estão preocupadas também em não ter intercorrência, né? E além disso, as complicações, não só morte, né, que morte caiu bastante, sequelas neurológicas, como você deu o seu exemplo, é muito chato, gente, memória, ninguém merece. Isso. Porque às vezes a gente fala assim, mas é que agora ninguém mais morre, mas o bom é ninguém pegar. Ou doencinha que depois fica ali te perturbando, com essa coisa da memória, então, que me afeta bastante. E olfato, paladar, isso não volta não, viu? O meu melhorou um pouco, mas não posso falar que eu sou a mesma de antes em relação nem ao olfato, nem ao paladar. 75%, né? O estudo britânico. Então, só 25% fica sem sequela nenhuma. Então. São mínimas sequelas, você está super funcional, está trabalhando, mas o ideal é a pessoa vacinar para não pegar. Deixamos de falar alguma coisa relevante, doutor? Não, acho que foi essa informação das pessoas perderem o medo da vacina, das pessoas saberem que a Covid ainda está aí e que se tem alguma sequela neurológica, procurar ajuda. Não é para ela ficar sozinha tentando resolver. Trabalho cognitivo, leitura, estudo, tudo isso vai melhorar. E saiu um estudo novo, você já deve ter acesso a esse estudo, que fala sobre o exercício físico, coisa que eu fico sempre pegando no pé de vocês, né? Que tem gente que acha que, vou fazer academia, não quero ficar toda marombada, não quero ser Miss Fit. Não é isso não, gente. É ser normal, é ter cabeça boa, é ter memória. Exercício físico, você viu esse estudo? Que máximo? Com certeza, para o cérebro é uma das melhores coisas. A gente divide cérebro e corpo, mas é tudo junto, né? Quanto melhor seu coração tiver com exercício físico, mais sangue chega no cérebro também. Show. Muito obrigada, doutor Júlio Pereira. Neurocirurgia BR é o canal dele no YouTube com muitas informações. O telefone é o 11 4200 2300, se você quiser marcar para bater um papo. E tem um WhatsApp também, que facilita bem a comunicação, né? Que é o 11 99503 8838. Pode mandar mensagem que você vai ser respondida. Muito obrigada e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Saúde!